Tá começando mais um episódio do Reage, Seu Voto Muda Tudo. Um novo quadro da CEP e do Partido Papo Reto que tem um objetivo muito simples: comunicar e trocar ideias sobre política, juventudes e tudo aquilo que atravessa a nossa vida real. E hoje o papo é com uma mulher maravilhosa que eu admiro demais. Ela é produtora cultural, comunicadora, modelo e idealizadora do Infodrink, um projeto audiovisual que conecta moda, arte, política, tecnologia e espiritualidade com um olhar crítico, humano e real. Minha amiga Jade Serpa. Obrigada. Já fui apresentada assim, amiga? Nunca! Com tanta convicção assim, nunca. Obrigada pelo convite. Está sendo uma honra fazer parte desse projeto, desse programa. A CEP sempre foi um direcionamento para mim de onde seguir. Eu acho que aqui vocês fazem algo muito parecido com o que eu gostaria muito de fazer na minha vida, na minha carreira artística, na minha vida política. Como que você já vem fazendo? Como que eu já venho fazendo. Então, por aqui já ter mais de 30 anos de execução, eu gostaria de fazer algo bem parecido com o que é aqui. E eu queria que você falasse assim, da sua vida mesmo, assim, da sua particularidade, né? Imagina. Você sempre se entendeu enquanto uma pessoa, enquanto um corpo político? Ou então qual foi o momento em que essa chave virou na sua cabeça, em que você começou a se autodenominar assim? Eu acho que a chave quando vira é quando a gente entende conscientemente de que o nosso corpo é político. Porém, a política ela faz parte da gente desde o nosso nascimento. Eu acho que a política ela forma a gente enquanto indivíduo em sociedade. Se não houvesse política, não teria a gente. Só que eu tenho uma teoria de que quando eu falo sobre religiosidade e política, ela vem junto ao mesmo tempo. Mesmo a gente acreditando ser um país laico, a igreja ela tem 100% formação sobre a gente enquanto pessoa. Até hoje. E até hoje. Então, quando eu falo sobre ideais acabei de nascer, entendeu? Então a política ela faz parte disso, desde a religião até a gente entender e virar chave. Caramba, isso aqui é político, entendeu? Então desde sempre. Então pra você a política não é só esse período de ano eleitoral, quando a gente tem que escolher, né, pessoas para nos representar, ela vai muito além disso, né? Exato, acho que a política a gente entende cultura, entretenimento, postura, o que você come, o que você bebe. Acho que política é tudo, não tem como, não sei. Você acha que esses recortes, né, eles automaticamente têm algum... quando as pessoas estão criando leis, quando as pessoas estão ali decidindo, né, sobre direitos, sobre tudo que é relacionado ao contexto social, você acha que isso interfere de alguma forma? Por exemplo, o meu corpo, ele interfere sobre como as leis são criadas ou não interfere? Ele interfere 100%. 100%. Porém, não todos os corpos. Eu acredito que se o seu corpo gera um questionamento, automaticamente o seu corpo vira político. Independente se você é uma pessoa LGBT, se você é uma pessoa cisgênera, quando o seu corpo gera um questionamento de você pertencer àquele local, ou quais direitos são reservados a você, naturalmente você vira política. Então, eu sinto que o meu corpo é político. Então, por ser uma mulher trans, já de 27 anos de idade, eu acho que o ambiente onde eu frequento, as coisas, os lugares onde eu vou, naturalmente é política, entendeu? Então, interfere 100%. Eu acho que mulheres como eu, ocupando espaços e locais na Câmara, ou então em locais onde, na internet mesmo, onde pessoas estão dispostas a nos ouvir politicamente, interfere ao ponto de gerar mudanças, entendeu? Então, há mulheres muito importantes que estão à frente, nessa linha de frente na nossa luta. Não acredito que eu seja essa mulher ainda, eu acho que o meu posicionamento ainda é muito pela internet, as pessoas na qual estão dispostas a me ouvir, entendeu? Mesmo eu querendo comunicar sempre com pessoas que não estão dispostas, entendeu? Mas essas mulheres como Deli Balbi, Duda Salabert, Indianara Siqueira, Angela Vasconcelos, são mulheres que já estão aí na frente, já buscando ideais e recursos melhores para nossa
para nossa progressão, entendeu? Então, interfere 100%. Eu sinto que o corpo trans, hoje, ele tá 100% em ascensão na internet. Todo mundo vem buscando o que é ser uma pessoa trans, principalmente em sites pornográficos. Isso aí, eu vou falar bem claro. Os sites pornográficos, eles têm acessos muito maiores do que qualquer outra aba. Então, eu acho que a mulher trans, ela tá em ascensão nesse ponto, nesse segmento. Isso é muito bom, mas vem gerando uma grande quantidade de ódio, de hate, né? E isso vem me assustando muito, entendeu? Medo das pessoas de ser atacada na rua, porque na internet as pessoas estão atacando o tempo inteiro. E a gente, de fato, é o corpo que mais nos mata, né? No mundo. Então, no nosso país também. E você estava falando sobre o nosso corpo, né? E sobre esses espaços de decisão, onde as decisões são tomadas. E quem você acha que decide, assim, sobre os nossos corpos? Cara, como eu falei agora, eu acho que há grandes mulheres à nossa frente, mas quem ainda decide são os homens brancos. Isso é nítido. Quem de fato assina o papel para saber se nós temos o direito à acessibilidade numa faculdade, ou a gente tem o direito de estudar numa escola, ainda são os homens brancos, entendeu? De alto escalão, pessoas que talvez eu nem conheça na vida, entendeu? Eu acho que as meninas vêm fazendo um trabalho muito bonito, muito lindo. Eu acho que a gente tá conseguindo ter espaço, mas não adianta uma, duas, entendeu? Eu acho que a gente precisa, de fato, se politizar mais, estudar mais e ocupar mais esses locais. E falando de juventude, novamente, assim, a gente tá falando desses espaços de decisão, de pessoas LGBTI+, né? Mas como você enxerga essa geração de agora, né? Essa juventude ocupando esses espaços de decisão? Você acha que essa juventude que está se criando agora é uma juventude mais independente, que tem um pensamento, um olhar mais crítico, ou ainda está aprisionada ali a questões de um preconceito estrutural? Eu acredito que nós nunca estivemos num Brasil tão político, com tanta informação política. Eu acho que até sem querer, a nossa geração, como uma geração mais nova, por exemplo, do meu sobrinho, eles consomem política de uma forma até mais leve do que a gente, entendeu? Sem querer. Eu acho que a gente vem caminhando para uma juventude muito racional. E quando eu converso, por exemplo, com os meus sobrinhos que são mais novos, eles falam assim: tia, ninguém mais tem esse preconceito, não. Eu acho isso bem legal, sabe? A não ser que venha um jovem que seja criado num ambiente familiar mais arcaico, num ambiente familiar mais religioso, aí é diferente. Mas falando num todo, acho que os jovens estão muito bem informados em relação a isso. Porém, eu acredito muito na forma em que a gente se comunica com os jovens. Se nós somos educadores, a gente precisa se comunicar com eles, eu acho que a gente precisa mudar a forma de comunicação. Eu acho que aquela educação que nós tivemos na nossa infância é muito diferente do que eles fazem agora. Total. Não que eu acho que os professores precisam se formar melhor ou se informar mais, não é sobre isso. Mas eu acho que a gente já entendeu que a juventude mudou. Sempre quando a gente vai falar com o público jovem, a gente tem que entender que é uma outra linguagem, porque a juventude ela vai se transformando, né? A nossa juventude atual não é a mesma juventude de 5 anos atrás. Às vezes não é nem a mesma juventude de 1 ano atrás, gente. Porque as coisas mudam muito rápido. Principalmente quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem. Então a gente sempre tem esse processo, né? Eu acho que é uma preocupação que a gente tem muito aqui na nossa organização, que é quando a gente vai falar sobre temática jovem, quando a gente vai desenvolver um projeto que é para as juventudes, ter essas juventudes também ali no processo criativo, entender quais são as temáticas que eles gostariam que a gente levasse, entendeu? A gente tem, sei lá, uma caixa de inquietudes que a gente passa em sala de aula e quer saber quais são os temas que eles querem conversar. Então é entender que nem sempre o arroz e feijão básico ele vai funcionar. Às vezes funciona. Às vezes funciona, mas às vezes não, porque o jovem ele já tá com outro informação muito mais rápida. Hoje em dia a informação é muito mais rápida, muito mais acelerada. Hoje você pode ver um vídeo de 30 segundos e achar que você já domina o assunto. Exato. E vem de 30 segundos em 2x, na velocidade de 2x. E acha que já domina o assunto. Exato. Então a gente tem que contextualizar, fazer essa contextualização, mas tem que ser uma contextualização que seja atrativa, né? Sim. Porque a gente levar palestras e enfim, fazer aquela coisa que é um pouco mais séria, às vezes não vai agradar aquele determinado público. Então pensar numa paródia, pensar numa oficina, pensar numa brincadeira, pensar num jogo, né? Eu acho que as pessoas que estão ali pensando em criar leis, pensando em criar projetos para as juventudes, né? Até mesmo falando desse ano eleitoral,
eu acho que é importante pensar em estratégias mais inovadoras, né? Eu acho que a gente tem total capacidade de inovar e criar estratégias mais inovadoras aí. Então, enquanto a gente não tiver acesso, enquanto a gente não tiver vídeos como essa, enquanto a gente não tiver a sépia para orientar esses jovens, o caminho vai ser árduo, amor. Vai ser difícil, mas não, acho que não vai ser não, porque a gente tá aqui, né? A gente tá. A gente A tá gente aqui. não vai desistir, não. Entendeu? E falando, você falou de futuro, né? Falando em futuro, assim, qual que é o futuro que você acredita que a galera jovem tá querendo construir, assim? A nossa geração que tem um olhar mais progressista, né? Que tá querendo mudar e transformar as coisas. Qual que é o futuro que você acha que é ideal pra essa galera? Cara, eu acho que a gente vem construindo um bom futuro. A gente vem construindo um futuro bem bonito. Eu acho que quando você colocou essa galera progressista, né? Essa galera que de fato está preocupada com o que vem acontecendo com o futuro do mundo além do nosso umbigo, sabe? Por exemplo, eu descobri há pouco tempo que era um mundo além do meu umbigo, sendo bem sincera. Eu, quando descobri o que era esse mundo, eu falei assim, caramba, eu consigo mudar vidas, sabe? Eu consigo dar acessibilidade a pessoas. E quando as pessoas passarem a entender isso, a gente tem um futuro bem bonito, bem educativo, um futuro onde as pessoas têm menos discurso de ódio, onde as pessoas respeitam pessoas pretas, pessoas trans, pessoas com CD, pessoas cegas, pessoas surdas e mudas, e dão acessibilidade a essas pessoas. Eu acho que a inclusão, ela vem sendo falada mesmo que de forma sorrateira, sabe? E você é uma pessoa que você trabalha muito com cultura, né? Com arte. Você tem um projeto de audiovisual Cara, eu tenho. que visibiliza muito. Você quer falar um pouco do InfoDrink? Cara, o InfoDrink surgiu da minha necessidade de me expressar, da minha necessidade de falar besteira também, falar sobre música, falar sobre arte, falar sobre cultura, sobre empreendedorismo. Principalmente a minha visão sobre espiritualidade. Eu acho que tem 3 a 4 meses na qual eu lancei os primeiros episódios. Ainda não estou fazendo de fato o que eu quero fazer, mas eu precisava dar um start inicial. Mas você já começou, Mas eu já comecei, então foi muito bom. É um projeto na qual tem uma grande liberdade artística e intelectual, né? A mesa compõe uma curadoria maravilhosa de músicos, artistas e empreendedores, na qual a gente conversa coisas sobre a minha ótica, né, de enxergar, às vezes não sobre a minha ótica, às vezes é uma ótica meio burra, entendeu? E tá tudo bem, eu não tô aqui pra 100% ensinar as pessoas o que é certo e errado, mas é um podcast híbrido. Hoje a gente se apresenta enquanto podcast, mas a gente quer fazer ainda um outro programa. Uma transição, né? Uma transição, bem. Legal. Assistam o InfoDrink, pessoal. Assistam o InfoDrink, pessoal, tá no YouTube. E InfoDrink no canal da Curadoria Bem TV. É isso aí, assistam, tá lindo demais. E como você acha que a arte, a cultura, ela ajuda, assim, a gente a desdobrar essas temáticas, né? De política, de sociedade, de direitos? Cara, a gente tem um papel muito significativo, principalmente quem faz audiovisual. A gente, quando fala sobre comunicar, o audiovisual é muito importante. Porque, de fato, a TV, a novela, ela comunica para quem não quer ouvir. E comunica com o Brasil inteiro. Sim, todo mundo assiste novela. Exato, todo mundo assiste novela até hoje. Então, é um papel fundamental. Mas é uma representatividade muito boa, mas é muito diferente de influência. Total. As pessoas acabam confundindo representatividade com influência. Quando a gente fala sobre referência, a gente sempre sonhar em ser algo, em ser alguém, olhar para aquilo e falar assim, caraca, eu consigo ser isso. Comigo foi assim. Porque antes de eu me descobrir ser uma mulher trans, eu nem sabia o que era uma mulher trans. Para mim, mulher trans era prostituição, roubo, droga e essas coisas. Eu falei assim, cara, eu não quero ser isso. Então, quando eu vi que a possibilidade de ser a mulher que eu sempre sonhei estava ali na minha frente na TV, eu falei, caraca, eu consigo fazer isso. E hoje eu sou muito orgulhosa da minha mulheridade. Eu acho que a gente vem buscando... Isso é um caminho muito longo para a mulher. Então, a gente vem buscando sempre a nossa trajetória enquanto mulher durante os anos de idade mesmo. A gente vai se reconhecendo, se entendendo no mundo, passando por algumas coisas da qual são orgulhosas e outras também não. E isso é a vida da mulher, entendeu? E a gente tá chegando no final. 12, muito rápido! Tá.
ficaria horas falando aqui. Ai, gente, que lindo. Poderia ser um episódio do Infodrink agora. Ai, poderia. Com o apresentador. Com o apresentador. Entrevistando o apresentador, né? Seria bom, né? Eu queria perguntar, assim, por fim, nesse ano eleitoral, né? Pensando que a gente tá num ano eleitoral, que as pessoas vão tomar decisões importantes, né? Para cargos importantes que vão gerir aí a nossa vida por alguns próximos anos. Qual mensagem você gostaria de deixar para as juventudes, para essa galera que vai tomar essa decisão política? Quais mensagens você deixaria de deixar para essas pessoas? Consciência de voto, pessoal. Quando a gente fala que um voto muda tudo, porque de fato muda. Quando a gente tem a consciência de em quem nós estamos votando, sem fazer partido político, em quem nós estamos votando, se essa pessoa de fato tem políticas na qual nos favoreça e favoreça os nossos que eu falo sobre a nossa família, sobre nossos pais, sobrinhos, irmãos. Acho que isso é muito importante. Evitem discursos de ódio, evitem coisas mentirosas, tomem muito cuidado com as fake news. Eu acho que a internet vem entrando num caminho agora bem tenebroso em relação à inteligência artificial. Então tenham muita consciência daquilo que vocês acreditam, busquem sempre a verdade, busquem sempre quem vocês se identifiquem, né? E os ideais lá para vocês se identifiquem. E infelizmente, se esse ideal me fere, que você vote com consciência mesmo assim, tá bom? Achei chique. Chique, né? Achei chique, achei educativo. Sim. Achei maravilhoso, assim como você. Ai, obrigada. Então eu quero muito agradecer, de verdade, assim, em nome da nossa organização, por você ter topado participar, por passar um pouco da sua vivência, né, da sua experiência, o que você acredita aqui no nosso programa. Eu acho que é muito importante, né, a gente ter esses espaços onde a gente consegue, sei lá, mesmo que por 15, 20 minutos, contar um pouco da gente, sobre a gente pra alguém, porque é isso, né, a gente cresce, como você falou, se referenciando e se inspirando. Exato. E se influenciando através desses processos, desses conteúdos que a gente vai criando. Então, ter você aqui nessa campanha é uma coisa que me enche de orgulho e que me deixa muito feliz, muito gratificante. Pode contar com a nossa organização. Ai, obrigada. O que você precisar. Eu acho que a CEP é uma organização que sempre está de braços abertos para poder estar abraçando projetos e causas que a gente considera importantes, que a gente acha que faz algum efeito a gente ajudar ali. Então, não só para você, mas para a galera que está assistindo também. E vamos continuar juntos, juntas. E gratidão por você ter participado da campanha, né? Ser a nossa segunda convidada. Eu acho que essa campanha está sendo linda e espero te ver brilhando mais por aí. Tenho certeza que vou te ver brilhando mais por aí, né? Em outras vertentes, em outros projetos. E eu tenho muito orgulho de você. Eu também sou muito orgulhosa de você. Ai, gente, aqui já tá um pouco pessoal. Um pouco pessoal. Mas a gente se ama mesmo. Eu acho que o orgulho é muito o que define a gente, né? Sim. É o orgulho do homem que você é, e o orgulho do homem que você vem se tornando cada vez mais, e do profissional maravilhoso. Você sempre foi minha referência de trabalho. Então, o que você faz me inspira muito. E que prazer que a SEB tem de ter você. Porque eu sei o quanto você leva o nome da SEB para qualquer lugar que você vai. Todos os lugares. Então, obrigada pela oportunidade de falar um pouco das minhas loucuras e expertises que tem aqui nessa mente. É uma loucura boa, tá, gente? Quem conhece sabe. Quem conhece sabe. É uma loucura boa. Então, esse foi o episódio com a Jade, gente. Maravilhoso. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Quando as juventudes ocupam, falam e se reconhecem, pode ter certeza que muda o nosso futuro. Então e aí? Bora reagir?